Bom dia! Hoje no Mirai News veremos um incêndio que aconteceu no estúdio Kyoto Animation. Tivemos grande redução nos impostos na área dos videogames Jogos para lidar com a depressão. E o maior torneio do mundo de jogos de luta. Foi a Setembro Amarelo. Teremos também mais informações sobre a Unesp e o Enem. Bom dia! No dia 15/8, nosso presidente anunciou grande redução nos impostos nos videogames, trazendo um grande mercado para o Brasil. Tivemos também o maior torneio de jogos de luta do mundo, a EVO 2019, que aconteceu em Las Vegas, do dia 2 ao 4 de agosto. E 2 brasileiros ficaram em 65º e 62º. E agora vamos para a nossa entrevista sobre os jogos e a sua influência nos jogos. Um assunto que tem viralizado nas redes sociais são os jogos eletrônicos e sua influência na sociedade. Esses jogos são realmente capazes de tornar uma sociedade mais violenta? Eis a questão. Um exemplo de violência nos jogos eletrônicos foi o de um jovem francês chamado Julien Barreux, de 20 anos, que foi condenado a uma pena de 2 anos e 1 mês de prisão por ter tentado matar um adversário que havia esfaqueado seu personagem em um jogo na internet. Os jogos eletrônicos apresentam benefícios e malefícios. Os benefícios dos jogos são muitos, como melhorar o raciocínio, ajudar na educação e criar simuladores para treinamentos. E também tem muitos malefícios, como a obesidade, problemas físicos e poder deixar as pessoas mais agressivas, além de mostrar o panorama atual dos jogos, suas tecnologias e o futuro dos jogos eletrônicos. Segundo a pesquisadora formada em design de interação de games Beatriz Blanco, para os jogos eletrônicos como GTA V, Counter-Strike, Mortal Kombat e muitos outros se torna a desculpa mais fácil para justificar a violência. Fique agora com a entrevista de um jovem gamer de Taubaté. O que você acha dos jogos eletrônicos em geral, mano? Eu acho muito interessante, sabe? Porque além de você matar o seu tempo, um lazer, um passatempo, você consegue desenvolver alguns sentidos, visão. Dependendo do jogo, você precisa escutar o jogo para você se concentrar bem. Além de raciocínio, quebra-cabeças, tudo mais, estratégia principalmente, muitos jogos mostram isso, porque muitos têm jogos competitivos e não chega a ser mais uma brincadeira. Alguns chegam a ser esporte mesmo. E você acha que eles poderiam afetar os jovens de alguma maneira? É um assunto delicado, né? Porque depende do jovem em si. Às vezes o jovem, ele tem um histórico com violência e ele entra em contato com um jogo que tem violência. Então isso pode tocar num aspecto delicado dele e ele pode acabar, sim, sendo influenciado de certa forma. Mas tem pessoas que não se sentem incomodadas, por exemplo, jogam um jogo com violência, mas isso passa batido, entendeu? Porque não é do tipo da pessoa. E você, joga algum jogo? Sim, jogo vários. Principalmente MOBA, RPG, às vezes um FPS. Eu acho bem divertido, realmente. Como eles afetaram, assim, na sua vida? Como você pensa? Eles ajudaram em alguma coisa? Sim. Desde pequeno, eu jogo jogos do PS1, PS2, que assim, eu não, naquela época não tinha tradução vinda pro Brasil. Então eu tive que me virar nos 30. Eu pegava o jogo, o que eu enxergava ali, as palavras, eu tinha que pegar um dicionário e consultar. Aquilo ali me ajudou a aprender a língua inglesa sem aulas nenhumas. Chegando na escola, quando comecei a aprender inglês, eu me destaquei mais que os outros por conta disso. Casos de depressão vêm crescendo 18% em 10 anos e cerca de 300 milhões de pessoas sofrem desse transtorno no planeta inteiro. A maior causa desse transtorno vem havendo em meninas e meninos de 10 a 19 anos. Por isso que muitos dos nossos jovens acabam se refugiando em jogos. Até mesmo alguns relatos que usam jogos para lidar com a depressão e falam até mesmo que isso ajuda a aprimorar o seu raciocínio e lógica. Um outro método de lidar com a depressão é por meio da campanha Setembro Amarelo, que é uma prevenção contra o suicídio de adolescentes, que foi iniciada em 2015. É uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. O incêndio que aconteceu no estúdio Kyoto Animation deixa mais de 34 feridos e 35 mortos. Veremos agora na entrevista. No dia 18 de julho de 2019, quinta-feira, ocorreu um incêndio criminoso no edifício Estúdio 1 da Kyoto Animation, no bairro Fushimi, da prefeitura de Kyoto, no Japão. De acordo com as autoridades japonesas, seriam 70 pessoas nas instalações no momento do incêndio. O incêndio matou pelo menos 35 pessoas, ferindo mais de 34. 35 pessoas que estavam no local foram atendidas e chegaram em seu estado grave, e pelo menos 10 delas estariam inconscientes.
O suspeito de ter começado o incêndio criminoso estava ferido e foi levado para ser tratado no hospital. E com isso, a polícia não pôde interrogá-lo imediatamente. O incêndio iniciou-se com uma explosão, por volta das 10h30 no horário local. A polícia acredita que a gasolina espalhada no local misturou-se com o ar, causando então a explosão logo de início. Shino Aoba, um homem de 41 anos de idade, foi identificado como suspeito. Após ser apreendido pela polícia, Aoba foi levado ao hospital com queimaduras graves nas pernas, peito e rosto. Enquanto era transportado ao hospital, ele admitiu ter iniciado o incêndio, possivelmente por vingança, acusando o estúdio de ter copiado ou plagiado seu trabalho. 19 corpos foram encontrados nas escadas perto do teto, indicando que as vítimas estavam tentando escapar. O incêndio foi extinto às 3h19, após o fim das tentativas de resgate. Foi confirmado que todos os funcionários do estúdio haviam sido contabilizados. Às 10 horas da noite, a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres publicou um relatório informando que o fogo destruiu o edifício completamente. O prédio não possuía chuveiros automáticos ou hidrantes internos, devido à sua classificação como um pequeno prédio comercial. Porém, ele não possuía carências quanto à conformidade de segurança contra incêndio durante sua última inspeção em 17 de outubro de 2018. Foi relatado que a entrada ao estúdio exigia a utilização de cartões dos funcionários. Porém, a porta não estava trancada, já que esperavam por visitantes da NHK que chegariam às 11 horas da manhã. O ataque incendiário destruiu a maioria dos materiais, computadores no Estúdio 1, da Kyoto Animation, embora uma pequena parte dos quadros chaves estava em exibição em Tokushima, e consequentemente foi poupada da destruição. Em 29 de julho, a Kyoto Animation declarou que conseguiram recuperar seus desenhos originais, digitalizados de um servidor que sobreviveu ao incêndio. O incêndio é descrito como um dos massacres mais mortíferos na história do Japão, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e o incêndio mais mortal de uma construção no país, desde o incêndio do edifício Myojo, 56, em 2001. Além das condolências e mensagens de apoio dos líderes mundiais e nacionais, fãs e empresas levantaram mais de 5,7 milhões de dólares para ajudar o estúdio e seus funcionários para se recuperarem. O que você achou dessa tragédia? Ah, cara, eu acho muito triste, né? Kyoto Animation é um estúdio que é muito querido pelos fãs. Não tem nem o que falar, é muito triste, cara. Né? Não tem nem explicação pra isso. O Exame Nacional do Ensino Médio, também conhecido como Enem, ganhará sua versão digital da prova a partir de 2020. A intenção do Ministério da Educação é lançar uma versão teste a partir deste ano para 50 mil estudantes. E a partir de 2026, abandonarão a versão impressa e adotarão somente a versão digital. De acordo com o presidente da INEP, nos estados que estarão qualificados, os estudantes poderão optar pela prova digital ou impressa. Para mais informações no site, acessem portal.inep.gov.br. O vestibular da Unesp terá as inscrições abertas do dia 9/9 até dia 7/10. O vestibular Unesp de 2020 terá mais de 7 mil vagas em 24 cidades de toda a região. E essa foi a nossa edição do Mirai News. Bom dia. Bom dia.